Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais poderosas da teoria dos jogos. Sério, é uma daquelas coisas que, quando a gente entende, muda a forma como enxergamos o mundo. Desde a economia global até as decisões mais simples do dia a dia. Vamos falar sobre equilíbrio de Nash. É, basicamente um jeito de encontrar a lógica por trás da estratégia. E para começar, nada melhor do que uma história. Uma bem simples, mas que, olha, revela um problema super complexo. Imaginem só, dois caçadores na floresta. Eles precisam tomar uma decisão crucial, mas sem poder conversar um com o outro. O que será que eles vão caçar? As regras do jogo são as seguintes. Se os dois decidirem cooperar para caçar um veado, o prêmio é gigante, tipo um valor de 5 para cada um. Agora, se cada um for por conta própria caçar uma lebre, a recompensa é menorzinha, mas é garantida. 2 para cada. O problema mesmo, o ponto de virada é: e se eles escolherem coisas diferentes? Aí a coisa fica interessante. E aqui está o dilema central. Se um caçador aposta tudo e vai atrás do veado, mas o outro decide jogar pelo seguro e vai na lebre, aquele que sonhou alto volta para casa de mãos abanando. Porque, não dá para caçar um veado sozinho. Já o que foi na lebre garante o seu. Ou seja, o risco de tentar cooperar é bem real. E agora, pensando nisso, qual seria a escolha mais lógica para cada um deles? Se a gente tentasse resolver isso só com a razão, qual seria a jogada certa a se fazer? É aqui que a lógica mais simples, digamos, nos deixa num beco sem saída. Diferente de outros problemas, esse jogo não tem o que a gente chama de estratégia dominante. Ou seja, não existe uma escolha que seja sempre a melhor, não importa o que o outro caçador faça. E agora? Para sair desse impasse, a gente precisa de um jeito novo de pensar. Uma ferramenta, uma ideia brilhante que foi desenvolvida por uma das mentes mais incríveis da matemática, John Nash. Então, o que é o equilíbrio de Nash? Pensa assim, é uma situação estável. É aquele ponto do jogo onde ninguém se arrepende da sua decisão. Olhando para trás, ninguém pensa, se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu teria feito outra coisa. Não. Dado que o outro fez, a sua escolha foi a melhor possível. E o mais incrível é que o Nash não só teve a ideia, ele provou matematicamente. Ele mostrou que esse tipo de equilíbrio não é só uma coincidência que acontece de vez em quando. Não, ele tem que existir em qualquer jogo que tenha um número limitado de escolhas. Isso é uma regra quase universal da estratégia. Ok, muito legal a teoria. Mas vamos voltar ao nosso problema. Como é que essa ferramenta nova, essa ideia de equilíbrio, resolve o quebra-cabeça dos nossos caçadores? O processo é bem direto, na verdade. A gente analisa a melhor resposta para cada cenário. Vamos lá. Se o jogador 1 escolhe veado, o que é melhor para o jogador 2? Caçar o veado também, claro, porque 5 é muito melhor que 2. Beleza. Agora, se o jogador 1 escolhe lebre, qual é a melhor jogada para o jogador 2? Lebre também, porque ganhar 2 é melhor do que ganhar 0. E essa lógica vale para os dois lados, é claro. E olha só o que isso revela. É fascinante. Esse jogo não tem só uma, mas duas soluções estáveis. Dois equilíbrios de Nash. O primeiro é veado, veado. Um resultado ótimo, baseado na confiança, na cooperação. O segundo é lebre, lebre. Um resultado mais modesto, mais seguro, baseado na cautela. Nos dois cenários, ninguém se arrepende da escolha que fez. Certo, mas até agora a gente partiu do princípio que os caçadores decidem ao mesmo tempo sem saber o que o outro fez. E se a gente mudar essa regra? E se um jogador puder ver a jogada do outro antes de fazer a sua? Aí a história muda completamente. Basicamente existem esses dois grandes tipos de jogos. Os simultâneos, como o da caça que a gente acabou de ver, e os sequenciais, onde a ordem em que as coisas acontecem é o mais importante. Então, vamos analisar um jogo novo, um jogo sequencial. Funciona assim, o jogador 1 começa escolhendo A ou B. Se ele escolher A, o jogo acaba. Mas se ele escolher B, aí o jogador 2 entra na jogada e tem que escolher entre L ou R. Quando a gente olha a tabela de resultados, parece que, de novo, temos dois equilíbrios de Nash. Só que um deles é meio estranho. Ele se baseia numa promessa que talvez não seja muito confiável. Pois é. Um desses equilíbrios depende do jogador 2 fazer uma ameaça que, na hora do vamos ver, seria irracional para ele mesmo. Então, fica a pergunta: como é que a gente faz para filtrar esses resultados que não parecem lógicos e encontrar a previsão que faz mais sentido, a mais plausível de todas? A solução para isso é uma técnica muito poderosa, chamada de indução retroativa. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Em vez de analisar o jogo do começo, a gente começa pelo fim e vem voltando. Vamos aplicar essa lógica passo a passo.
Primeiro, olhamos para a última decisão possível no jogo, que é do jogador 2. Se o jogo chegar nesse ponto, ele precisa escolher entre L, que dá 0 para ele, ou R, que dá 1. Bom, a escolha é óbvia, né? Ele sempre vai escolher R. Agora a gente volta um passo. O jogador 1, que é esperto, já antecipa isso. Ele sabe que, se jogar B, o jogador 2 vai jogar R, e o resultado final vai ser 2 para ele, jogador 1. Comparando isso com jogar A, que dá 1, a decisão racional dele fica cristalina, jogar B. E pronto. A indução retroativa limpa toda a confusão e nos deixa com um único caminho lógico. A previsão mais forte, mais plausível, é que o jogador 1 vai escolher B e, na sequência, o jogador 2 vai escolher R. Fim de papo. Esse conceito mais sofisticado tem até um nome formal: equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. O que ele garante é que a estratégia não seja boa só no começo, mas que ela seja a melhor escolha em cada ponto de decisão, em cada etapa do jogo. E o ponto crucial é esse. Esse refinamento nos dá uma visão muito mais realista de como as estratégias funcionam ao longo do tempo. Ele basicamente descarta os blefes, as ameaças que não se sustentam quando a gente para pensar. Então, para a gente amarrar tudo, começamos com um dilema simples, o dos caçadores. Usamos o equilíbrio de Nash para achar os pontos de estabilidade. E depois, em jogos que acontecem em etapas, a gente usou a indução retroativa, o pensar de trás para frente, para achar a solução mais lógica de todas. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A teoria dos jogos é uma ferramenta incrível. Ela mapeia a lógica da estratégia. Mas a gente viu que até nos cenários mais simples, resultados totalmente diferentes, um baseado na confiança total, outro na cautela total, podem ser igualmente lógicos, igualmente estáveis. Então, se a própria racionalidade pode levar a caminhos tão distintos, fica a pergunta no ar: o comportamento humano é realmente tão previsível assim?